Você tem fibromialgia? Então fica comigo que eu vou conversar sobre as pessoas que têm fibromialgia e outros diagnósticos, né? Que eu fico assim refletindo sobre alguns comentários que colocam aqui no meu perfil, algumas postagens, e nas minhas conclusões, do meu ponto de vista, com o conhecimento que eu tenho hoje e tudo mais, observação de outros pacientes, observação de mim mesma com fibromialgia, eu chego a algumas conclusões que eu vou colocar aqui. O que caracteriza a fibromialgia? É uma doença, né, que você começa a ter vários distúrbios e principalmente dores difusas sem explicação por que aquilo está acontecendo. Uma das primeiras coisas que caracteriza ter fibromialgia é fazer exames diversos e nos exames não ter até o momento, talvez porque não tenhamos o conhecimento, né? Uma explicação do porquê que a pessoa está sentindo dor ou insônia ou fadiga crônica, ela não está anêmica, ela não está com algumas taxas, né? Embora esse daí é mais ou menos, tá, gente? Porque as taxas do laboratório estão muito aquém das necessidades que a gente precisa mesmo. Mas enfim, exame de imagem não tá ali, não tem uma degeneração da articulação e a pessoa está assistindo dor na articulação. Não tem detectável grandes inflamações nos tendões, mesmo porque às vezes é o corpo inteiro que está doendo. Então isso caracteriza a fibromialgia. Não tem exames, por isso que foi tão difícil criarem um CID para fibromialgia, criarem leis específicas para fibromialgia, porque não tem provas em exame. É a pessoa que está dizendo, né? A pessoa que está falando. Então, os exames são clínicos, ou seja, eles não são laboratoriais, eles não são de imagem. São histórico da pessoa, como a dor está funcionando, apertar os pontos, gatilhos, né, que tem aí os 14 pontos para testar se é fibromialgia, observar a fala, o semblante desse paciente, que aí você chega à conclusão que é fibromialgia, depois que você descartou outras doenças. Então, quando uma pessoa me diz assim, eu tenho fibromialgia e lúpus, para mim não faz sentido. Porque a primeira coisa que se descarta quando vai dar diagnóstico de fibromialgia é o lúpus, porque o lúpus é muito parecido a alguns sintomas com a fibromialgia. Só que o lúpus é uma doença autoimune que inclusive pode levar à morte, né? Então, eles logo vencem a lúpus. Se não é lúpus, porque o lúpus tem que começar um tratamento rápido, né? Porque a pessoa quando está em crise já está com a questão do lúpus tá com problema. Então, se não é lúpus, é uma das doenças que pesquisa. Se não é lúpus, se não é reumatismo, né? Se não tem hérnia na coluna para provar por que tá doendo a coluna sem parar, aí é fibromialgia, tá? Então, tem doenças que não fazem sentido. Eu tenho fibromialgia e lúpus, como algumas pessoas já disseram nos comentários. O que eu acredito é que a pessoa não foi diagnosticada com lúpus a tempo. Ela recebeu diagnóstico de fibromialgia errado. O que ela tem é lúpus. Mas vamos supor que tem lúpus e fibromialgia. O meu conselho, dê ênfase às doenças que têm exames, dê ênfase às doenças que são graves, que são degenerativas, que são contagiosas, que podem levar à morte. Porque a fibromialgia, ela judia pra caramba. Ela tira a tua capacidade produtiva, mas ela não te mata, né? Ela deixa vivo, ela é torturante. Ela não mata, ela deixa vivo e vai torturando você. Então, dê ênfase a essas doenças. Que a essas doenças, você melhorando a qualidade de vida, acertando o medicamento dessas doenças, se tiver medicamento, ou se você
acertou um tratamento natural para essas doenças, automaticamente a fibromialgia vai ceder um pouco mais, vai ter uma melhoria aí das crises, do limiar de dor. Mas eu, na verdade, não acredito que algumas doenças sejam fibromialgia e essa doença. Fibromialgia e lúpus para mim não existe. Fibromialgia e reumatismo não existe. Fibromialgia e espondilite anquilosante não existe. Isso é como a doença dá sintomas em você que é muito parecido com fibromialgia. Mas a fibromialgia é uma síndrome que vai atacando vários lugares. Agora, claro, você pode ter fibromialgia e até por andar mal posicionado, por ter todas as questões da contração muscular, você daí passa a ter uma hérnia de disco também, porque você tirou o disco da coluna no lugar por causa das contrações musculares, da má postura, né? Por sentir dor, por não se mover, por não se alongar, por não fazer exercícios, por fortalecimento dessa musculatura. Então, você pode passar a ter hérnia de disco também, o que vai piorar muito a sua dor. Você pode passar a ter diabetes. Eu já fiz um vídeo só sobre diabetes, porque você começa a comer docinho para se acalentar, para se dar uma recompensa, para se dar um carinho, desenvolve diabetes, né? Doenças nutricionais, porque a gente já pede muita dopamina, muita serotonina, muito não sei o que lá, e as nossas vitaminas vão tudo para dar um pouco de energia para a gente. Então, vamos nutrir essa pessoa. Doenças degenerativas, tem que perceber se essa doença já não estava no início, mas não foi diagnosticada a tempo. Né? Não foi diagnosticada, foi dado fibromialgia, mas já era o início de uma artrose. Já era o início de uma osteoporose, mas isso não foi visto. Às vezes porque não foi feito exames e às vezes porque os exames não foram bem interpretados. Porque exame ainda tem isso, a interpretação do médico. Então, perceba que pode ser que você nunca teve fibromialgia, já eram os primeiros sintomas dessa doença que você está falando. E tem doença que a pessoa já nasceu com ela. E aí, com o tempo, ela vai piorando, é degenerativa e tudo mais, e aí dá os sintomas muito parecidos com fibromialgia, mas não significa que você tenha fibromialgia. Dê ênfase ao tratamento dessas doenças. Agora, tudo que vai curar uma doença melhora a qualidade de vida e aí melhora todas as outras doenças. Se você melhora a sua alimentação, tira ultraprocessados, tira alimentos intoxicantes, melhora a qualidade do seu sono, passa a fazer exercícios físicos, passa a ter exercícios mentais saudáveis, passa a fazer terapia, né, para tratar o mental e o emocional, passa a fazer uso de suplementos corretos para dar mais disposição, força, preservar a capacidade cerebrais, você melhorou para tudo. Vai melhorar inclusive para fibromialgia. Claro, por que eu estou falando isso? Porque tem certas doenças que tem um determinado momento que você não consegue fugir de medicamentos e tem que ser pontual, imediato, rápido. Senão você começa a achar que tudo é fibromialgia e na verdade é esta doença piorando e você não vai dar devida atenção. Você começa a ter muita dormência nos pés, muita dormência nos pés. Pode ser falta de vitamina B12, isso você tem que olhar, mas pode ser fibromialgia, mas pode ser que você está com diabetes muito avançado. E se você não for olhar o diabetes, ficar olhando fibromialgia, relaxante muscular, antidepressivo, você vai ter que amputar o pé daqui a pouco. Então, preste atenção nas doenças que podem te matar, que podem te danificar, com prioridade a fibromialgia. Sempre pensa que é ela e não a fibromialgia, porque a fibromialgia você vai resolver com relaxante muscular e antidepressivo, anti-inflamatório. Um diabetes você não resolve com isso. Então, se cuida e presta atenção no que eu tô te falando.